Dos dados às oportunidades, as inovações tecnológicas estão revolucionando o campo, desde boas práticas com solo ao investimento em máquinas automatizadas. No AgroSaúde e Cooperação de hoje, vamos saber como a agricultura de precisão chega para trazer mais produtividade para Santa Catarina. Inovações que integram ações das cooperativas agropecuárias nos dias de campo. Do solo rico em nutrientes, a força para a planta se desenvolver. Se tem algo fundamental para qualquer tipo de lavoura, é a qualidade do solo. Não importa se você usa a melhor semente ou faz o plantio na época certa, o sucesso vai depender muito das condições da terra. Um solo de qualidade é o ponto de partida para compreendermos o conceito de agricultura de precisão. Visitei o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE, em Chapecó. O Laboratório de Solos foi criado há mais de 5 décadas e integra uma rede pioneira no país. Foi o primeiro a implantar um sistema que permitiu ao agricultor acompanhar todo o processo de análise da amostra pela internet, o que aproximou o produtor da pesquisa agropecuária e da extensão rural. A nutrição do solo ela vai ter uma relação direta com o rendimento das culturas que o agricultor está tendo lá na propriedade. Se esses nutrientes forem suficientes para atender a demanda da cultura, consequentemente ela vai responder em produtividade. Logo, um nutriente em baixa pode refletir também na produtividade. Com certeza. Quando a gente tem solos mais pobres, pouco nutrido no caso, as culturas elas não vão conseguir ter uma boa resposta, né? Então, consequentemente, o rendimento delas vai ser menor. Nesses potes, a diversidade das terras catarinenses. Cada região tem atributos específicos e também com necessidades de complementação em nutrientes para atender a agricultura. Quanto mais quente for uma região, mais avermelhado tende a ser o solo. E quanto mais fria, o maior acúmulo de matéria orgânica deixa o solo mais escuro e também mais ácido, o que exige correções. Com uma agricultura constituída pelo modelo familiar, Santa Catarina ainda pode crescer muito em produtividade com análises adequadas de solo. A nossa cobertura dessa análise ainda é boa ou precisamos avançar bastante? Se nós fizermos um levantamento das amostras que todos os laboratórios de Santa Catarina recebem, e mesmo os laboratórios dos estados aqui próximos, né, que fazem análises para Santa Catarina, a gente vai chegar aí em mais ou menos 50 a 60 mil amostras que são analisadas por ano. Se a gente considerar que Santa Catarina tem quase 200 mil propriedades, ainda a gente tem que melhorar muito essa questão de análise de solo. Entre os fatores que impactam a fertilidade do solo e precisam ser controlados estão parâmetros físicos como a densidade, a porosidade, a textura e a compactação do solo. Parâmetros químicos como o pH, a capacidade de troca de cátions e a salinidade. Isso sem contar na própria observação visual, a resposta do cultivo.
Esse último indicador quase sempre é deixado de lado pelo produtor. Mas algo mudou essa percepção nos últimos tempos: o encarecimento dos custos de fertilizantes. Realmente a procura está aumentando bastante, porque o custo elevado dos fertilizantes e para você ter um retorno, realmente conseguir explorar essa matéria química que você está colocando no solo e tornar eficiente tudo isso aí. Porque muitas vezes aqui o manejo químico não está sendo eficiente. A gente está colocando em torno de 100% de adubação correta e estamos perdendo 30%, porque não tem essa harmonia, né, esse controle biológico, essa eficiência dentro do sistema, do tripé, para ter eficiência em toda parte química e parte planta biológica. Então o produtor começa a procurar esse tipo de ferramenta para ter efetividade. O adubo microbiológico desenvolvido por essa empresa atua no chamado sistema radicular, responsável pela fixação das plantas e pela eficiência na absorção de água, sais minerais e nutrientes desses vegetais. O que ele faz, que eu comentei antes? Essa reestruturação de solo porosidade, a agressividade do sistema radicular. Você está ocupando o solo inteiro, então você está começando a disponibilizar mais nutriente. Em compensação, no plantio de uma área que não está tão biologicamente correto, o que acontece? Você concentra em linha o sistema radicular, você não tem essa porosidade. Você tem uma concentração e isso limita a absorção de toda a parte química que eu estou fazendo. Na propriedade do Marciano, no interior de União do Oeste, o adubo microbiológico já é usado há alguns anos para melhorar a qualidade das terras que cultivam principalmente milho e soja. Vai para o quarto ano agora, terceiro, quarto ano que nós estamos utilizando. E por que ele é importante para o senhor? Mas vai ir renovando o solo, né? E voltando as bactérias, coisa benéfica para o solo, né? Para produzir melhor, vai diminuir custo, quem sabe, e é uma coisa mais natural, né? E garantir a produtividade. Com certeza. Evoluções no manejo que o seu Ertele, pai do Marciano, acompanha com otimismo. A tecnologia evoluiu muito. É isso que mantém o homem no campo hoje, senão seria mais desafiador, mais difícil? Com certeza, né? Para trabalhar na Abraço hoje em dia não seria fácil. O resultado é uma agricultura inteligente, que potencializa a produtividade e reduz custos, contribuindo com o produtor em todos os momentos da safra. A associação da terra com a semente é a base alimentar universal. O investimento em melhoramento genético tem garantido mais eficiência no combate às pragas e mais produtividade na hora da colheita. O potencial produtivo da lavoura está contido na semente. Ela é o principal insumo da produção agrícola e pode ser considerada como a matéria-prima de todo o processo produtivo. De acordo com a Embrapa, o uso de sementes de alta qualidade proporciona ganhos de até 10% no rendimento de grãos de soja. Nos últimos tempos, empresas investem em melhoramentos genéticos para tornar a planta mais resistente a determinadas pragas, como a ferrugem asiática, que, se não controlada, tem o potencial de causar perdas de até 90% na produtividade. Vai reduzir aquela dor de cabeça que ele tem, que se ele não aplicou no momento certo, a própria cultura consegue ajudar, auxiliar. Então também eu tenho esse intervalo, não tem tanta aquela preocupação, o clima está chovendo demais, o produtor não consegue entrar com os equipamentos dele. Essa empresa conseguiu implantar uma resistência genética na própria cultura. Sementes de qualidade e certificadas entregam a garantia mínima de 80% de germinação estabelecida por lei. Elas carregam todo o investimento em melhoramento genético e tecnologias, além de contar com um rigoroso controle em todas as etapas de desenvolvimento, com segurança no oferecimento de atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários. Estudos da Embrapa comprovam que um espaçamento de 10 centímetros entre plantas de soja, apenas uma falha por metro quadrado, representa uma perda de 180 a 240 quilos de soja por hectare.
No caso do milho, por exemplo, a biotecnologia veio para revolucionar o melhoramento genético das sementes. Mas para a gente chegar nesse estágio, teve alguns passos lá atrás importantes, né, Alberto? Exatamente. Lá em 1997 foi sancionada a Lei de Proteção de Cultivares. O que ela propicia? Ela propicia uma garantia que essa empresa que vai trazer novas variedades tenha ganhos e direitos em cima dessas cultivares. E com isso, outras empresas tiveram interesse e assim vários outros materiais, novas variedades apareceram, novas empresas, né? Tanto de soja, de milho, trigo também. Assim tivemos um aumento na produtividade, uma maior concorrência no campo de possibilidade do agricultor escolher os materiais, as variedades mais adequadas para a sua propriedade. As novas gerações de biotecnologia do milho protegem a raiz da planta contra larvas que roem ou causam danos ainda na fase de crescimento. Além disso, aumentam a proteção da parte aérea em até 5 vezes contra insetos e doenças. Combater os males que só podem ser vistos por microscópio também é missão da agricultura de precisão, seja lá qual cultura for. Hoje, as pragas podem reduzir a produção agrícola em média a 18%, as plantas daninhas em aproximadamente 34%, e as doenças causam perdas em torno de 16%. Uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Fitopatologia da Ipagre, em Chapecó, é no combate ao Gibberella azea, um fungo que afeta o trigo. Nesse caso específico aqui do trigo, que linha que vocês encontraram de estudo, que alternativas que a gente tem para tentar combater esse mal? Essa é uma doença muito importante para a cadeia do trigo aqui no sul do Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina. E é uma doença de difícil controle, devido à alta influência das condições ambientais para o aparecimento dessa doença aqui na nossa região. A Ipagre vem desenvolvendo várias técnicas de manejo que diminuem o impacto dessa doença para os agricultores, principalmente com alternativas de controle químico, momento de aplicação e grupos químicos especiais para o controle dessa doença. De forma indiscutível, a biotecnologia vem como ferramenta para auxiliar o produtor a ser cada vez mais assertivo em suas decisões. E com certeza, isso vai traduzir em aumento de produtividade de maneira mais sustentável. Eventos ligados ao agronegócio buscam aproximar o produtor dessas novidades. É uma grande vitrine do investimento em pesquisa feito por empresas, seja no setor de cultivo, genética, nutrição ou de máquinas e equipamentos. Algo que o homem do campo em Santa Catarina está bem atento. O agro catarinense é um exemplo, né? Eu sempre digo que nós aqui na região sul, principalmente Santa Catarina, é um exemplo, né? Porque em pequenas áreas nós conseguimos fazer uma produção excepcional, né? Nós conseguimos ter uma renda nas propriedades muito grande. Aliadas isso, com certeza, a oportunidade que as agroindústrias dão de nós poder ter os aviários, de ter as pocilgas, de poder ter a produção de leite, mas principalmente porque os nossos produtores se profissionalizaram, foram buscar profissionalização, foram buscar exatamente essa questão da gestão, onde eles puderam estar medindo qual é que era o melhor investimento para que numa pequena área ele pudesse ter a sua viabilidade para poder ficar lá na propriedade. Então acho que essa foi a grande diferencial e o nosso setor aqui de Santa Catarina, eles são exemplos justamente por isso, pela gestão, pelo profissionalismo e pela garra que tem de trabalhar e pela coragem de investir. O campo é tecnológico há anos e cada vez mais surgem novas ferramentas que geram dados e oportunidades. Vamos conhecer algumas tecnologias que colaboram com a tomada de decisões, permitindo aumentar a rentabilidade e o potencial produtivo. Desde 1998, Pinhalzinho, no oeste catarinense, é o ponto de encontro para milhares de agricultores. Empresas e cooperativas mostram a tecnologia que cada uma desenvolveu e tem para oferecer.
Lavouras demonstrativas possibilitam que o agricultor compare o resultado de produtos e serviços, buscando cada vez mais um agro moderno e sustentável. Aqui em 4 dias a gente consegue passar para o produtor tudo que tem de novo, de última geração no agro, tanto no Brasil como no mundo, né? E o que o produtor ele visualiza aqui dentro, ele consegue implantar na sua propriedade. Não tem nada fora da capacidade ou do alcance do nosso produtor. Então ela é muito importante pelo crescimento dos nossos produtores, pela produtividade que cada vez eles estão produzindo mais. Esses eventos eles são super importantes para esse fim. Entre as inovações tecnológicas, plantadeiras de alto desempenho controladas por terminais touchscreen. Esse modelo foi desenvolvido pelo Fabrício, que era agricultor e virou empresário. Ele sentia a necessidade de um modelo que permitisse o plantio em todos os tipos de terreno, inclusive os pedregosos e de relevo acidentado. Foi a partir de uma dificuldade no campo que você encontrou uma nova solução. Que solução foi essa, hein, Fabrício? Nós tínhamos muita dificuldade lá na nossa região, por ser terreno com bastante desnível, pedra, a questão de corte, quebra de máquina, enfim, a uniformidade de sulco. Aí foi desenvolvido o sistema com pistão na linha, que hoje no mercado brasileiro praticamente é exclusivo nosso, um pistão por linha, pressão hidráulica na linha, né? Isso aí proporciona o quê? Uma uniformidade em todas as linhas durante o plantio, né? Não tem pico de pressão em uma linha como no sistema de molas convencional, né? Pode até parecer linguagem complicada para quem vive na cidade. É a prova do quanto o agro se modernizou para atender às necessidades de cada setor, visando uma agricultura de precisão. Pulverizadores como este buscam que o produto não saia 2 vezes, sobrepondo uma área que já tenha recebido defensivo, por exemplo. Isso resulta em economia de insumos que tiveram grande aumento de preços com a pandemia. A pessoa trabalhou no dia lá, de tarde ela consegue ver o que ela produziu, quantidade que aplicou, área total trabalhada, e antes nós não tínhamos nada disso, antes era tudo meio manual, na verdade, né? Ainda temos alguma coisa, mas como a tecnologia vem evoluindo, o produtor vem buscando mais essas informações para ver os seus ganhos, sua produtividade, ver o que ele conseguiu economizar. Logo, se tornar mais competitivo também. Exatamente, mais competitivo no mercado. Os dados captados por sensores e dispositivos permitem que o agricultor obtenha relatórios, imagens e mapas da propriedade, auxiliando na tomada de decisão. Uma pesquisa realizada pela consultoria Mackenzie buscou entender o que pensam os agricultores em um mundo em constante evolução tecnológica. O estudo evidenciou que cerca de 50% deles já adotam ou estão dispostos a adotar tecnologias para suas produções. Os pioneiros nessa adoção geralmente são jovens, que buscam gerir as operações com maior eficiência e otimizando resultados. Esse produtor investiu em um drone para a pulverização das lavouras em Caibi, no oeste catarinense. Além de não utilizar combustível, no caso muito combustível fóssil, né? Você tem a vantagem de não ter problema de amassar cultura, e questão de custo reduz bastante, né? Então você ganha em eficiência, né, principalmente. Pulverizadores convencionais usados em tratores podem gerar uma perda de até 2% por hectare, em culturas como a soja, por exemplo. Minimizar perdas também virou alvo de colheitadeiras ultra tecnológicas, um brinquedinho de cifras altas, mas com o que há de mais novo em automação. É uma máquina com um pacote tecnológico em sistema de automação, onde o operador pode selecionar os tipos de colheita em qualidade de grãos, perca limitada, capacidade máxima e rendimento fixo. Após selecionar uma dessas opções de colheita, a própria máquina automaticamente vai se ajustando, onde ela possui uma câmera do elevador de grãos que a cada 20 segundos vai registrando as fotos e tirando informações de como está a qualidade do grão e ajustando as regulagens necessárias para melhor ter qualidade de grãos.
Gerir cada metro quadrado com tecnologia passou a ser o foco dessa propriedade no interior de Chapecó. Nos mais de 300 hectares de lavoura, o produtor faz aquilo que a agricultura de precisão leva à risca. Avalia o solo, coleta dados, tem um manejo para obter o máximo potencial produtivo. E vai além. Na hora do plantio, a tecnologia também entra. Exatamente, então são passos, são evoluções, né, que acontecem. Então a agricultura de precisão, identificação do solo, aí agora parte para uma segunda etapa, onde a gente conseguiu adquirir uma máquina que faz com que toda a adubação seja distribuída conforme o mapeamento pré-definido nessa agricultura de precisão, né? Então você tem taxas variáveis que você utiliza. Além disso, o incremento também que vai melhorar a produtividade é um sistema no caso dessa nosso equipamento, de uma plantadeira que tem um desligamento linha a linha, popularmente chamado, onde você evita o sobreplantio nas áreas. E, por exemplo, aqui você tem um local aqui que você vai ver que se fosse num plantio normal, a plantadeira estaria plantando onde ela já plantou. É um acabamento que tem que ser feito. Então aqui você vai conseguir, dá para ver que ela foi desligando. Isso você economiza semente e você melhora a produtividade da área, né? Além de tudo que mostramos, um fator essencial para levar essa revolução tecnológica para a agricultura foi a expansão da internet no campo. Em 2014, apenas 14% das propriedades rurais em Santa Catarina tinham acesso à internet. Hoje, a estimativa é de aproximadamente 80%. Visando um agro inteligente, rentável e sustentável, Santa Catarina dá passos largos para se tornar um centro de desenvolvimento para a agricultura de precisão. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais. Bonita e saborosa. No próximo domingo, o Agro, Saúde e Cooperação fala sobre pitaia, uma fruta com bom valor de mercado e excelente produtividade. Vamos passear pelos pomares de cactos do sul de Santa Catarina para conhecer a organização desse setor produtivo, que, embora recente, já colhe bons resultados. Santa Catarina é hoje o segundo maior produtor de pitaias e também vamos conhecer os benefícios dessa fruta para a saúde. Continue conectado com a gente através do portal ND+/agro. Tá cheio de conteúdo exclusivo para você que curte agro, saúde e cooperação. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro.